Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Uber Construtor, certo? Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, certo? De três equipamentos muito sérios que a gente utiliza nas nossas obras. Você que vai fazer alguma reforma na sua casa ou trabalha em obras, você tem que se atentar muito nesses três equipamentos, certo? Porque, infelizmente, nesses últimos anos, eles têm acidentado muitos operários e com isso é muito complicado, entendeu? Porque você não pode brincar com a vida, porque isso é um assunto muito sério e que a gente não pode negligenciar, certo? Eu vou pegar aqui para poder mostrar para vocês. O primeiro, gente, ó, essa serra circular, certo? Que a gente utiliza para poder fazer as cobertas, fazer as caixarias dos pilares, para poder fazer as formas das lajes, das vigas, certo? Das contras-vigas. Então, assim, ó, ela exclusivamente, a gente utiliza ela para poder cortar madeira, certo? E você não pode, de repentemente, deixar que pessoas que não saibam utilizar esse material, ela tem essa travazinha assim, ó, que permite que você manuseie ela com cuidado, certo? Então, assim, muito cuidado, porque eu já vi pessoas, infelizmente, se acidentando com essa serra circular, certo? E um outro, segundo, que não tão quanto essa serra circular, é essa serra mármore, certo? Que nas obras a gente utiliza ela para poder cortar cerâmica, fazer acabamento em telha e pequenos cortes também que a gente utiliza um disco de cortar madeira com ela também, certo? Mas só que muito cuidado, porque essa daqui é a número 2 em risco de acidente. Às vezes você está utilizando ela e simplesmente acontece de um disco quebrar ou você forçar muito o equipamento, então se faz necessário você também ter um profissional habilitado para poder utilizar ela, certo? E o terceiro, pessoal, que infelizmente é o que está acidentando mais pessoas, é essa esmerilhadeira, certo? Que o que é que acontece? Essa daqui, ela é exclusivamente para poder cortar ferro. Mas a gente utiliza também um disco que é um pouco mais grosso, que é para poder amolar as ferramentas ou para poder fazer o desbaste, né? E a gente utiliza também para poder polir. As pessoas utilizam muito para poder polir carro com um disco diferente, certo? Só que o que a gente tem visto, infelizmente, é pessoas com umas certas inovações, mas inovações extremamente perigosas, utilizando aquele disco que a gente utiliza na maquita para poder cortar madeira, utilizando nela. Então, pessoal, pelo amor de Deus, não vamos brincar, que isso aqui é uma coisa muito séria e a gente não pode ficar deixando passar, entendeu? A gente tem que estar muito atento a esses detalhes, porque isso aqui pode custar um membro nosso, pode custar a nossa vida. Então, isso é um assunto muito sério. Pronto, ó. Todos essas ferramentas aqui, a gente não pode deixar de esquecer de utilizar o óculos de proteção, porque isso aqui, pessoal, ajuda muito, certo? E todos esses equipamentos aqui faz muita zoada quando eles estão ligados. Aí a gente não pode esquecer, ó, de ter, ó, nosso protetorzinho, ó, auricular, certo? Porque isso aqui é muito sério, a gente não pode negligenciar, certo, pessoal? E outra, sempre olhar os nossos equipamentos se estão de repentemente faltando algum reparo, precisar de manutenção, a gente não pode negligenciar não. Ó, o disco aqui, ó, bem novinho, ó, são esses aqui que a gente utiliza, certo? Esse aqui a gente utiliza na serra mármore, na maquita, certo? E esse outro aqui, ó, como falei para vocês, ó, o discozinho de desbaste que a gente utiliza, ó, a espessorazinha dele aqui, ó, um pouco mais grossa, ó, do que o disco de corte. Esse aqui foi um disco de corte que a gente utilizou, ó, mas assim que eu percebi, ó, ele estava quebrado.
Aí eu já tirei ele. Então, pessoal, ó, fico muito atento em relação a isso, certo? E se você chegou até aqui, ó, se inscreve no canal, curte e compartilhe com mais vídeos igual a esse, certo? Deus abençoe vocês. Até a próxima.